Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será mais um vídeo para a playlist De Olho no Ar Pensando Alto, porque eu quero falar sobre um filme que eu vi ontem que eu fiquei impressionadíssimo. Assim. É... Bem, eu estava escrevendo a crônica que eu havia prometido e linkado no vídeo anterior, né? Que eu publiquei ontem, Objetos Perfeitos. E um dos objetos perfeitos que eu falo, que eu cito, é a bicicleta. E aí, claro, eu lembrei da cena antológica, e eu gosto até de brincar, por que não ontológica também, de Butch Cassidy, em que o Paul Newman e a Catherine Ross fazem um passeio de bicicleta. Ele apresenta a ela essa nova maravilha da ciência que era a bicicleta naquela época, fim do século XIX. Né? E, quer dizer, aquele mundo de cowboys, cavalos, e ele introduz a bicicleta. E aí foi uma cena daquelas inesquecíveis, né? Raindrops Keep Falling on My Head, tocando, enfim, super romântica, cômica. E aí eu falei, vou linkar essa cena, né? Vou fazer um link para essa cena. Aí fiz um link para essa cena. E nessa de procurar, achei no YouTube alguns tributos a Paul Newman. Né? Aí, claro, uma coisa vai puxando a outra, eu dei uma olhada na biografia do Paul Newman e vi citado um filme que eu conhecia de nome, porque, na verdade, houve uma continuação. Né? É um filme chamado The Hustler, que é a história de um jogador de sinuca, que depois, quase mais de 20 anos depois, ganha uma sequência, onde um próprio Paul Newman faz o papel, retoma o papel que ele fez 25 anos antes, mais ou menos. Né? Então, um Paul Newman mais velho, que agora orienta nesse mundo da sinuca o jovem Tom Cruise. Né? E é um dos filmes, se não me engano, é A Cor do Dinheiro, em português, do Scorsese. Não é dos melhores Scorsese, mas é um bom filme. Né? Aí eu resolvi ver o The Hustler. Fiquei impressionadíssimo. Um filmaço. Muito melhor. Eu vou até rever o Scorsese, mas muito melhor que o Scorsese. Não à toa o Scorsese, que é um cinéfilo, né? É apaixonado por esse filme, tanto que ele faz uma sequência, né? É apaixonado por esse filme e pelo personagem, obviamente. Né? As atuações são soberbas, quer dizer, o Paul Newman está ótimo. Tem uma moça que eu não conhecia, chamada Piper Laurie, que rouba todas as cenas. Ela enfim, o Paul Newman está ótimo, George C. Scott, magnífico. Mas essa mulher que depois eu descobri, ela fez, que eu não vi, né? Carrie é estranha. Ela faz a mãe da Carrie, que eu até vou ver esse filme, que eu não vi. Eu não gosto muito de filme de terror, né? Mas por causa dela. Ela tem um desempenho em The Hustler espetacular. Ela faz uma mulher... meu Deus do céu. Ela é... Como é que eu vou dizer? Ela é... alcoólatra, tudo bem. Uma wannabe... uma escritora, né? Alguém que pretende ser escritora, mas na verdade ela é uma solitária, a misfit, uma desajustada, solitária, sabe, extremamente frágil, carente, mas ao mesmo tempo, né, com todas essa desestrutura, ela
ela tem uma coisa bonita, boa, intrínseca, né? É quase um anjo caído. Que personagem e que construção de personagem. Tá? E é interessante porque nos anos. O filme é de 61. É quando aquele cinema que vai despontar nos anos 70 e que gerou um livro, perdão, incrível, chamado em português Como a Geração do Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Esse é o título em português. A tradução é da Ana Maria Baiana, grande Ana Maria Baiana, quer dizer, o pessoal mais antigo conhece. Hoje acho que ela mora em Los Angeles, trabalha nessa área. Mas ela já é uma mulher mais velha, assim, ela é mais velha do que eu. Mas grande texto, e a tradução é perfeita, ela trabalha com cinema, cultura, etc, etc. Né? Trabalhou muitos anos no Globo e outras revistas. E como é que é em inglês? Easy Riders and Raging Bulls. Se não me engano é o título em inglês. E o autor agora eu esqueci o nome. Mas eu vou tentar achar o link e vou colocar aqui também, vou colocar o link do texto, um link para o livro, se eu achar. Vou colocar o link do filme no IMDb e vou colocar o link do roteiro. O roteiro desse filme é espetacular. Que roteiro, né? Mas, como eu dizia, o filme é de 61 e é engraçado que você tem uma leva de filmes nessa época que são... É como se fosse... o fim de uma era, o começo de outra era. São filmes que fazem a passagem entre a cinematografia dos anos 50 para a cinematografia dos anos 60 e 70. Tá? Quer dizer, é quase que uma preparação. E o que eu acho mais interessante é que as mulheres começam a aparecer, quer dizer, a força das mulheres começa a aparecer, as mulheres vão roubando as cenas, enquanto que os homens vão aparecendo cada vez mais fracos, de certo modo, ou as fraquezas masculinas vão aparecendo, e a força feminina, a força frágil até, começa a aparecer no cinema. Por conta desse filme, né, eu comecei a lembrar do mesmo ano, ou um ano depois, você tem Lolita, do Kubrick, que é um filmaço, que por acaso o George C. Scott também faz uma ponta, e que nem aparece no cast. Você tem... eu lembrei agora e esqueci de novo. Qual é o filme que eu queria citar dessa época? Bom, você tem The Apartment, o apartamento, Se Meu Apartamento Falasse, e 7 Years Each, do Billy Wilder, né? Que aí já são comédias, mas que, por exemplo, a Shirley MacLaine e a própria Marilyn Monroe, desses dois filmes, têm um parentesco com a Sarah Packard. Minha pronúncia, às vezes, mais ou menos. Mas, enfim, há digamos, aquilo que na mulher é o que precisaria ser restaurado no mundo, que é aquela amorosidade que, num mundo extremamente brutalmente machista ou masculino, né, se torna uma fragilidade, né, um motivo de fraqueza, né?
ela começa a emergir, a aparecer e reivindicar seu lugar no mundo. Né? Então, a Shirley MacLaine de O Apartamento, a Sarah de The Hustler, né? A Sarah da Piper Laurie. Lembrei da Marilyn Monroe de The Misfits, do John Huston. Todas essas mulheres têm, aí mais adiante, um filme que já começa, aí já 10 anos depois, 71, a última sessão de cinema, do Peter Bogdanovich. Né? Enfim, a Lolita, do Kubrick, que é um filme muito louco. Sabe? Então, um parentesco, há um elo que une essas mulheres todas. Tá? E, ao mesmo tempo, há um elo que une todos esses homens que giram em torno dessas mulheres, que são homens também fracos. Quer dizer, a fraqueza humana começa a aparecer, cada um com a sua forma, né? A fraqueza masculina e a fraqueza feminina. Sendo que, de certo modo, a fraqueza, entre aspas, feminina, ela se anuncia como uma espécie de devir, né? Quer dizer, o devir mulher do mundo, né? Que ainda está em processo. Né? Eu costumo dizer para os meus amigos católicos, né, que, já que eu estou falando disso, né, que essa ideia de Nossa Senhora, Rainha do Universo, que é, vamos dizer assim, uma imagem, uma ideia que está muito ligada a um tempo mais remoto, que é a Idade Média, Baixa Idade Média, onde você tinha reis e rainhas. Então, para dar a ideia do papel de Nossa Senhora, vamos dizer assim, na economia da salvação, você tem digamos, essa, vamos chamar de metáfora, quer dizer, não pela ideia em si, né, mas pela construção dela, para se colocar a dimensão do papel de Nossa Senhora nessa economia da salvação. Você diz que ela é a rainha do universo, que ela foi coroada rainha do universo. Isso faz todo um sentido para o mundo de reis e rainhas, enfim, né? Para nós hoje já não faz sentido. Qual a maneira de dizer isso hoje em dia, que isso fizesse sentido para nós? Devir mulher. O devir, o reino virá quando esse devir mulher acontecer, quando o amor incondicional próprio da maternidade, né, se tornar o fundamento do mundo, contaminando inclusive os homens. Né? É esse o amor. O amor ao próximo que é, digamos, pregado e buscado no cristianismo. É um amor incondicional. Aquela célebre frase: se te pedem a túnica, dá também o manto. Né? Quer dizer assim, não uma generosidade desmedida, é isso que é pregado nas boas aventuranças do Sermão da Montanha. Né? E, de certo modo, isso para mim, né, em linguagem moderna, seria isso, seria o devir mulher do universo, né, onde esse mundo utilitário, pragmático, bruto, cruel, que é essencialmente masculino, né, não necessariamente próprio apenas dos homens, que há também mulheres que participam desse jogo não amoroso, esse jogo, porque o oposto do amor não é o ódio. O ódio é o amor sem esperança, ele se torna ódio. Né?
O amor quando ele não tem mais a esperança, a fé em qualquer tipo de retorno, né? O oposto do amor é o poder, é a vontade de poder. Nietzsche percebe isso nitidamente, ainda que ele próprio não tenha, ele tenha se debatido a vida inteira entre esses dois impulsos, o amor e o poder. Ora, ele flertava com a vontade de poder, ele ora flertava com o amor incondicional e nunca conseguiu exatamente se decidir. Isso é nítido na literatura de Nietzsche, né? A ponto de, quando ele enlouquece de vez, ele, nos seus últimos escritos, ora ele assina Dionisos, né? E ora ele assina Christus, né? Mas o oposto do amor é a vontade de poder, né? Quer dizer, o contrário do amor incondicional é o poder, né? Que é absolutamente condicionado, né? E apesar do aspecto masculino dessa vontade de poder, dessa vontade carregada dessa força yang, dessa força masculina, né? Ele não é exclusivo dos homens, né? Pelo contrário, quer dizer assim, ele é partilhado também por muitas mulheres que participam desse mundo, inclusive não só como homens, né? Mas também como mulheres, que fazem parte desse mundo do poder, né? Que querem participar disso, que se nutrem dele e o alimentam. É só você ler Shakespeare, o papel das mulheres em Shakespeare, né? Assim, o quanto elas estão participando dessa loucura, né? Mas aí, quer dizer assim, o oposto disso é esse devir mulher, essa coroação de Nossa Senhora, Rainha do Universo, né? Esse mundo esse reino que virá, né? Em algum momento, conforme creem os cristãos do modo geral, né? E é muito bonita essa ideia, né? De qualquer modo, né? Como crença. Enfim, dei uma viajada aqui tamanha, né, do Husserl, das mesas de sinuca à teologia mais controversa, né? Mas, enfim, eu vou deixar os links aqui. Assistam esse filme é inacreditavelmente bom, bonito. O performance dos atores é espetacular, sabe? Vocês vão se apaixonar pela Piper Laurie. As meninas vão se encantar com o Paul Newman na sua beleza, já que estávamos falando de Nietzsche. Apolínea é um Apolo carregado de uma fúria dionisíaca, né? E é impressionante que o Paul Newman de 1925, o filme é de 60, quer dizer, o Paul Newman estava com 25, 50, ele estava com 35 anos, e ele faz o papel de um rapaz de 20 e poucos. E parece um rapaz de 20 e poucos. Eu não sei a idade de George C. Scott, mas ele parece já um homem bem mais velho que o Newman, né? E provavelmente não é, vamos ver, eu ainda vou dar uma olhada nisso. O filme é todo, e um filme PB, em preto e branco, que tem sempre um charme, né, um filme preto e branco. Então assistam o filme, leiam o roteiro, porque o filme eu assisti no Stremio, sim, assisti o filme no Stremio, é o último detalhe, tá? E é um filme tão difícil, Deus, até uma certa sorte, ontem tinha 2 pessoas no mundo assistindo, e veio sem legenda, tá? Mas é um tempo em que cantores e atores vocalizavam as palavras com muita clareza. Isso fazia parte do seu instrumental, das suas ferramentas de trabalho. Uma voz que escandisse as palavras com clareza. Então, para quem
estudou, conhece, está acostumado ao trato com a língua inglesa, não terá maiores dificuldades. Eu tive alguma dificuldade, menos do que eu esperava, tá? Porque para mim é sempre mais fácil ler do que ouvir. Né? Vamos dizer assim, na ordem de excelência, eu leio bem, ouço razoavelmente bem e falo. Hoje em dia, acho que eu não posso nem dizer que falo. Falo quando necessário, né? E falo e escrevo quando necessário. Mas pessoas mais acostumadas com o inglês não terão a menor dificuldade, porque era de um tempo que as pessoas falavam com clareza. Né? É isso, meus amores, meus queridos. Mais uma vez, como sempre, por favor, me dê aqui um like para eu saber que você chegou até o fim, tá? Isso é um indicador importante para mim, sabe? Um indicador bem importante. E parece que também ajuda aí, tem umas coisas, eu andei vendo, apesar de eu não ter a menor fantasia a respeito da monetização deste canal, né? É para mim uma referência importante. Ai, desculpe esse bocejo. E talvez hoje eu até faça outra coisa, porque eu estava pensando em gravar uma outra coisa, né? Mas ontem esse filme me deixou muito impressionado. Eu queria voltar a falar sobre política, acho importante a gente tentar conversar aqui. Eu queria organizar um pouco meu pensamento em torno do o que é ser conservador, tá? Eu andei lendo algumas coisas, até para pesquisar, para poder falar alguma coisa, né? E queria colocar isso, expor isso, né? Porque eu tenho, engraçado, eu escrevi essa crônica ontem, né, que eu publiquei, já estava meio pronto, eu só dei uma limpada, né? Eu tenho tido muito mais prazer em falar do que em escrever. Algumas coisas eu já te falei isso aqui, né? Eu estou para acabar a última revisão de O Escafandrista e a Bailarina e Hitler de Buñuel, e que era para ser uma trilogia, que terminaria com Em Terra de Cego. Aí eu queria colocar essas 3 peças juntas, né? Como se fosse uma única encenação, vamos dizer assim, pelo menos para leitura. Queria encerrar isso. E talvez, não sei, assim, eu não sei, talvez começar um novo ciclo literário meu. Ou simplesmente parar de escrever e ficar só falando, não sei. Eu sinto que essa minha fase de cronista meio que está acabando, sabe? Talvez eu tenha que me refugiar na ficção, que é uma coisa que eu sempre evitei, assim. Eu nunca fui muito atraído pela ficção. Já escrevi, né? Eu tenho não digo um romance, mas uma novela policial que eu quis escrever imitando, mas não consegui exatamente imitar o Rubem Fonseca, né? Eu gosto muito dessa novela policial. Está lá tá lá na Amazon. O título eu acho fantástico. Morrer rejuvenesce. E talvez eu queira escrever ficção. Ou talvez não me reste outra alternativa. Essa aqui é a verdade. Sabia? Talvez não me reste outra alternativa, senão escrever ficção. Né? É isso. Começou a virar uma divagação muito longa aqui. Vamos parar de bobagem. Hoje é domingo, sabe? E beijo para todos.